nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade é considerada um mal do século, né? É uma tendência desta geração. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Querido, Jesus pontuou nas suas ministrações um dos maiores problemas do ser humano, que é exatamente a ansiedade. A ansiedade, desde que Deus criou o homem e ele veio a pecar, ela tomou conta do coração da humanidade. Mas tem uma questão, queridos, que eu gostaria de frisar, que tem a ver com a nossa realidade geracional. Historicamente, eu creio que nós somos a geração mais propensa a desenvolver a ansiedade em toda a história da humanidade. Por quê? Porque nós vivemos na era pós-moderna. É a era da comunicação, da tecnologia da informação. Quando nós começamos a refletir sobre a mente humana, a nossa estrutura emocional, percebemos que um dos maiores problemas do ser humano tem a ver com os pensamentos. Uma das maiores dificuldades dos homens é controlar a mente, controlar os seus pensamentos. E a informação é, na verdade, a matéria-prima para fabricar ansiedade. Quantas notícias chegam e nós nos tornamos
reféns dessas notícias. De certa forma, nós estamos ou somos contagiados com toda a informação que recebemos. Tudo praticamente que entra nos nossos ouvidos, né, nos nossos olhos, na nossa mente, vira energia emocional. O problema é que a maior parte do tempo nós estamos recebendo informações que provocam uma preocupação anormal. A bolsa subiu, a bolsa caiu, o dólar subiu, o dólar baixou, a inflação subiu. Há uma iminência de guerra, a iminência de uma nação chamada Coreia do Norte soltar um míssil com uma bomba nuclear. Estamos então sempre sendo pressionados pelas informações que temos ou que recebemos. A nossa mente tem uma facilidade muito grande de ser, então, produtora de ansiedade. E a ansiedade é um estado fantasioso da mente, que cria de forma descontrolada novas versões das informações recebidas. A gente diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Muitas vezes um ponto, uma palavra, gera em nós, queridos, verdadeiras histórias mirabolantes, estranhas, extremamente ofensivas, destrutivas. A ansiedade consiste então numa aceleração da mente de forma descontrolada. Como diria o psiquiatra Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado nada mais é do que um exercício da mente produzindo ou gerando ansiedade, gerando insegurança, gerando medo, gerando insatisfação, gerando instabilidade, queridos. Jesus então, olhando para os seus discípulos, para aqueles homens rudes, naturalmente simples, com poucas informações, mas vivendo num tempo historicamente muito difícil, porque Roma, ou o Império Romano, dominava. Eles acabavam sendo, de certa forma, escravos do Império Romano. Tempos difíceis, dias difíceis. Era difícil. Quando olhamos então para a nossa realidade, o que temos? Quais os desafios que nós temos? Queridos, como lidar então com as informações, ou como lidar com a realidade e controlarmos as nossas emoções, ou controlarmos a ansiedade. Eu quero, olhando para esse texto, então, trazer algumas lições. E o nosso tema é vencendo a ansiedade. Como que você vai vencer a ansiedade? Como que nós vamos vencer a ansiedade? Na medida que formos discorrendo esse texto, nós vamos contextualizando para a nossa realidade aquilo que temos que de fato fazer diante dos desafios da nossa geração. A primeira coisa importante é entender o valor real das coisas. Jesus fala disso aqui no versículo de número 25. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos começar entendendo qual é o valor da vida. Qual é o valor da vida? Jesus diz que ela vale mais do que os alimentos. A vida vale mais do que os alimentos. Por quê? Queridos, a vida é um dom de Deus. Você está vivo porque Deus está realmente concedendo a você a vida. Ele soprou em você o espírito de vida, você está vivo. Mas a vida ultrapassa aquilo que nós entendemos ser a realidade vivencial. A vida que está em você, um dia ela será recolhida. Eclesiastes diz: o pó voltará à terra e o espírito ao Deus que o deu. De vez em quando alguém fica sem a vida, o que acontece com o corpo? Morre. No fundo, aquilo que nós mais necessitamos para viver é o alimento. A crise mundial que está para se estabelecer, não sabemos quando, mas de certa forma, existem estudos, e toda uma previsão catastrófica para esta multiplicação da população do globo. A história de que está havendo mais morte do que nascimento, do que natalidade, não é verdadeira. A multiplicação da população do globo, ela é prevista e está acontecendo, e vai se tornar um problema de fato muito sério. Por isso a grande preocupação, onde haverá produção de alimentos para tanta gente. Já se tem dito que o Brasil é um desses celeiros de produção de alimento para alimentar a população do globo. Mas até onde isso vai? Jesus diz: a vida não vale mais do que o alimento. Mas precisamos começar então a refletir sobre o valor da vida, porque ela ultrapassa esse limite temporal. A vida é eterna. Mas Jesus ainda fala o seguinte: e o valor do corpo? Ele diz: o corpo vale mais do que as vestes. Muitas vezes os homens não estão nem pensando no valor dessa vida, e nos achamos então autossuficientes, dominadores da própria vida, e vivemos como bem entendemos. Mas um outro ponto, um outro aspecto, queridos, que tem de certa forma tomado a nossa vida, é essa preocupação com o revestimento, com a casca, da nossa vida, com o nosso corpo. Jesus diz: o corpo vale mais do que as vestes. Talvez as pessoas trabalhem muito mais para comprar roupas, calçados, para se enfeitarem, para aparecer publicamente, do que por qualquer outra coisa. Não é incomum alguém dizer: eu fui numa festa com tal roupa, não posso ir a segunda vez. Principalmente as mulheres, vestir um vestido de festa 2 vezes, só em lugares muito diferentes, só em cerimônias diferentes. Daqui a pouco aquele vestido está lá lindo, novo, mas não pode ser vestido porque já usou mais de 2 vezes. Diz a palavra que o corpo não vale mais do que as vestes. Sabe, Jesus quer que seus discípulos entendam que a vida tem que ser vivida acima do nível terreno. Quando nós entendemos isso, queridos, então a ansiedade começa a ser vencida. Nós começamos a vencer a ansiedade. Precisamos de fato transcender ao que é terreno. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no contexto,
nós vamos ver Jesus falando o seguinte para os seus discípulos: ajuntem riquezas nos céus. Ajuntem riquezas nos céus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas Jesus fala do ajuntar riquezas no céu. Quando entendemos o valor das coisas, realmente compreendemos que a nossa vida transcende ao terreno. O que isso quer dizer? Precisamos valorizar mais a nossa própria vida. Precisamos entender, compreender que Deus tem nos dado vida e que nós vamos prestar contas desta vida. Precisamos valorizar ainda mais aquilo que Deus tem nos dado, né, nesse corpo, e consagrarmos esse corpo ao Senhor. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, no primeiro versículo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para onde você tem levado o seu corpo? Onde você tem entregue o seu corpo? Qual é o investimento que você tem feito no seu corpo? Não basta pôr uma roupinha bonita e ir para qualquer lugar, queridos. Mas precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos de fato, como disse o salmista: uma coisa eu peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Precisamos nos oferecermos a Deus. Queridos, quando Jesus diz não ajuntem riquezas na terra, mas no céu, Jesus está dizendo: tenha uma ambição pura, tenha uma ambição perfeita. Ambicionem de fato a vida e a vida plena. Desejem aquilo que Jesus chama de vida em abundância. É possível, não estou dizendo que nós temos que negar a vida na terra, mas Jesus fala de vivermos a vida em abundância. É possível viver nessa terra não tendo um foco, uma visão terrena. Não podemos viver como animais. Infelizmente, o que estamos assistindo, as pessoas vivendo como se fossem animais. O animal segue um instinto. Ele come e ele se reproduz. Você está vivendo instintivamente ou você está vivendo de forma inteligente? Você está entendendo o valor das coisas? Mas Jesus não para aí. Quando ele diz não andeis ansiosos por coisa alguma, ele fala do valor da vida, do valor do corpo, mas ele prossegue. Queridos, ele diz também que temos que entender o valor que temos para Deus. Versículo de número 26. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, versículo 27, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, além do valor das coisas, nós precisamos também ter essa compreensão do valor da nossa vida. Ué, pastor, mas você não estava falando do valor da vida? Sim, você estava falando do valor da vida, mas eu quero que você reflita sobre o valor da sua vida, da minha vida. Qual é o meu valor? Qual é o seu valor?
Isso faz a diferença, queridos. Isso marca a história, a vida de quem realmente quer viver uma vida em abundância. De quem pode, deve e vence a ansiedade. Qual é o nosso valor? Então Jesus diz: olha, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E Jesus diz que se Deus cuida delas, se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar de nós. Entender qual é o meu valor. Se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar de mim. Quando não compreendemos a nossa importância para Deus, queridos, então nós nos perdemos em ansiedade, em angústia. Deus quer cuidar de você. Você tem permitido que Ele cuide da sua vida? Deus, Ele tem cuidado de nós, mas Ele quer que nós tenhamos essa compreensão de que o seu cuidado, ele tem a ver com uma valorização da nossa vida pessoal. Sabe, Jesus diz que a ansiedade ela é inútil, ela é destrutiva. Por quê? Por que andar ansioso? Por que andar ansioso? Então ele diz: qual de vós que por ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida ao curso da sua vida? Queridos, tudo que temos que fazer é, na verdade, nos acalmar. Tudo que temos que fazer é crer, é confiar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, que Deus sabe do nosso valor. Eu gosto de uma das declarações de Jesus, quando fala do valor do homem. Ele diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que a nossa vida corresponde ao valor da sua própria vida, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu valor corresponde ao preço que Jesus pagou por você lá na cruz do Calvário. O seu valor corresponde ao valor da vida de Cristo. Jesus se fez pobre para pagar por você. Jesus deu tudo o que Ele tinha para resgatar a sua vida. Se eu tenho valor para Deus, se Deus se importa comigo, por que eu vivo perturbado e preocupado? Se eu mal dou conta de administrar o que está diante dos meus olhos, se eu mal dou conta de administrar o aqui e agora. Você está lá no final do ano, né? Você está pensando no ano que vem. Você está pensando em coisas que talvez venham a acontecer. A maioria das coisas que imaginamos, que pensamos, não acontecem. Então Jesus nos chama a compreendermos o valor das coisas, o valor da vida, mas Jesus também, Ele mostra que a ansiedade tem que ser vencida a partir da fé em Deus, da confiança, do crer, do confiar em Deus. Versículos 28 a 30. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Acompanhe. Jesus diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se vós,
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a ansiedade é pecado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a ansiedade equivale à falta de fé. Jesus está dizendo que a ansiedade é fruto de incredulidade. Homens de pequena fé. Irmãos, um grande desafio que nós temos é o de desenvolver a fé, é o de crescer na fé. Onde há ansiedade, a fé não prospera. Onde há ansiedade, não há lugar para a fé. A palavra é clara quando diz lá em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, as nossas lágrimas não atraem Deus, o nosso sofrimento não atrai Deus, a nossa dor não atrai Deus, mas a nossa fé atrai Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só uma forma de nós, de fato, termos acesso a Deus e sermos alcançados por Deus nesse processo de vida que é através da fé. É um nível de crença, é um nível de dependência, é um nível de confiança. O Senhor nos chama, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles precisam substituir toda a preocupação, toda a ansiedade pela fé. Homens de pequena fé, vocês se preocupam com o que vão comer, vocês se preocupam com o que vão vestir. Homens de pequena fé, os pássaros, eles não plantam, não colhem. As plantas não tecem nem fiam. Ele diz: quanto mais vós, Deus se importa conosco, Deus se preocupa conosco, queridos. A ansiedade, ela gera algumas condutas, né, ou posturas, e gera também outros sentimentos: insegurança, medo, pavor, desespero. A ansiedade gera uma coisa chamada murmuração. Começamos a reclamar de Deus, começamos a duvidar de Deus, começamos a atribuir a Deus a responsabilidade por nossas escolhas, por nossas decisões. E aí ficamos: será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que eu não vou cair na pobreza, na miséria? Será que não vamos morrer? Vivemos num país em que a saúde pública é péssima. O que será se eu não pagar um plano de saúde? Será que eu vou morrer? Acho que Deus não se importa comigo. Deus não se importa conosco. Deus não está nem aí para nós. Queridos, isso é incredulidade. Isso é um terreno fértil para produzir ansiedade. E a ansiedade pode levar até a morte. Jesus está ensinando aos seus discípulos: olha, dependam de Deus. Dependam de Deus. Queridos,
quando vemos a Bíblia nos ensinando sobre quem é Deus, falando dos nomes de Deus, é interessante quando Deus se apresenta para Moisés como eu sou. Eu sou. Eu diz, eu sou, que falo contigo. Eu sou o Deus autoexistente, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que estou contigo. O Senhor falando com o profeta Isaías, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se você conhece Deus como eu sou, o eu sou quer dizer, eu sou tudo que você precisa. Amém? Deus te diz nessa noite, eu sou tudo que você precisa. Deus te diz nessa noite, eu sou a sua cura. Ele é o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá. Eu sou a sua cura. Ele te diz, eu sou o teu suprimento, eu sou Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus sustentador. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus que cremos, queridos? Crer e confiar nesse Deus nos faz vencer a ansiedade. Mas Jesus não para aí. No versículo de número, aliás, nos versículos de número 31 a 32, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Queridos, Jesus revela ao Pai, ou Deus como Pai. Interessante que a sua oração, a chamada oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, ele começa a ensinar seus discípulos a orar dizendo: Pai Nosso que está nos céus. Falando da ansiedade, ele fala o vosso Pai Celeste. Por que Jesus fala dessa forma? Por que ele usa essa linguagem? Porque quando nós pensamos em Deus como Senhor, na medida em que nós temos referências equivocadas desse senhorio, ou do senhorio, nós passamos a ter medo de Deus, nós passamos a olhar Deus como alguém que não quer o nosso bem, que não se importa conosco. Se Ele é Senhor, eu sou um escravo, eu sou um servo. Se eu sou um servo, eu não tenho direitos. Mas Jesus fala: olha, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está nos dizendo, queridos, que o Deus Pai é o Deus que se importa conosco. Ele está nos dizendo que o Deus Pai é o Deus que quer nos acolher em seus braços. Ele está nos dizendo que o Deus Pai é o Deus que tem um amor espontâneo, é o Deus que tem um amor inexplicável, é o Deus que tem um amor inestimável, é o Deus que nos ama de uma forma perfeita. E Jesus está dizendo que nós precisamos olhar para Deus como nosso Pai Celeste, que nós precisamos ter intimidade com esse Deus, com esse Pai. Deus o Senhor nos parece distante e inacessível, mas o Deus Pai nos ama naturalmente e incondicionalmente. Quando nos relacionamos com Deus como Pai, queridos, Jesus diz: vocês vão receber tudo de que necessitais, porque Ele sabe, Ele conhece,
Ele compreende as necessidades de vocês. Ele quer nos dar aquilo que é necessário para uma vida saudável. Desenvolver a fé, conhecer a Deus como Pai, mas Jesus também mostra claramente que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é uma das formas de vencermos a ansiedade. Versículo de número 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, quando a nossa segurança está naquilo que temos, por exemplo, quando a nossa segurança está no dinheiro, o que vai acontecer? A escassez ou a falta dele vai nos trazer ansiedade. Quantas vezes nós ficamos ou somos de fato tomados no nosso tempo, as nossas energias, a nossa vida, porque estamos preocupados com o dinheiro, porque estamos sugados por uma ideia fixa de que se o dinheiro faltar, a nossa vida está acabada. Se nos faltar o dinheiro, será o nosso fim. E eu queria que você inclusive usasse isso como um termômetro. Se faltar dinheiro, você acaba? Se faltar o dinheiro para você, sua vida está arrasada? Quantas vezes, queridos, nós trocamos Deus? Quantas vezes nós nos distanciamos de Deus? Exatamente porque estamos invertendo os valores. Estamos fazendo essa inversão. Estamos vivendo para o que é terreno, estamos buscando as riquezas terrenas e nos esquecemos de ajuntar tesouro no céu. Nos esquecemos de Deus, nos distanciamos de Deus. Mas Jesus está ensinando que quando você confia em Deus, Jesus está dizendo que quando você confia em Deus, a ansiedade pelo dinheiro não vai te dominar. Jesus está te dizendo que quando você confia em Deus, a falta do dinheiro não vai te matar. Jesus está te dizendo que quando você confia em Deus, você não vai passar fome, você não vai passar a necessidade, porque o Pai Celeste sabe o que você necessita, e Ele suprirá as suas necessidades. Queridos, nós não podemos ser uma geração que vive essa inversão de valores. Quando você entende o valor das coisas, quando você entende o valor da sua própria vida, quando você desenvolve um relacionamento de fé e confiança em Deus, quando você compreende de fato que Deus é o seu Pai, então você vai dizer: o conselho de Jesus é o melhor para a minha vida. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando que é errado trabalhar, Jesus não está dizendo que é errado querer uma casa, uma família, Jesus não está dizendo que nós não devamos viver naturalmente, nada disso. Jesus só está dizendo que quem só vive de uma forma enganosa ou enganada pelo inimigo, a vida como um fim em si mesma, realmente não vai conseguir vencer a ansiedade. Porque aquele que não confia em Deus, aquele que não depende de Deus,
Se ele tem dinheiro, ele vive morrendo de medo. Jesus contou a parábola dos talentos. Ele fala que um senhor deu 5 talentos para um servo, deu 2 talentos para o outro e deu 1 talento para outro. O que recebeu 5 multiplicou 5. O que recebeu 2 multiplicou 2. E a gente entende então que existem pessoas de 5 talentos, de 2 talentos, mas também de 1 talento. O que recebeu 1 enterrou o talento. Ele diz: Deus é severo. Ele colhe onde ele não semeou. Ele ajunta onde ele não ceifou. Sabe o que significa 1 talento? Para você que diz que não tem talentos, ninguém, absolutamente ninguém, ficou sem receber pelo menos 1 talento. E 1 talento não é pouca coisa não. 1 talento na Bíblia equivale a uma quantia de 16 a 36 quilos de ouro. Imagina que você tivesse 36 barras de ouro hoje. O que você ia fazer? Talvez desesperar, né? Com medo de ladrão. Se escavaria, enterraria o ouro. Foi isso que aquele homem fez, enterrou o seu talento. Aproximadamente 36 quilos de ouro, 36 barras de ouro. Queridos, até ter dinheiro é um problema, né? Às vezes estamos com medo até da nossa sombra. Está com medo de morrer de fome? Mas se alguém puser, e se Deus te der dinheiro mesmo, talvez você vá morrer de medo. Alguns vivem morrendo de medo de serem sequestrados, de serem assaltados, porque tem alguma coisa. São as inseguranças desse tempo em que nós vivemos. Jesus está nos chamando a priorizar o reino e disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu confesso que se alguém me entregasse 36 quilos de ouro hoje, eu ia ficar desesperado. Eu não saberia onde guardar, talvez eu nem dormisse. Talvez você também faria o mesmo, né? Vai pôr no porta-malas? Não, vou deixar meu carro lá no fundo do quintal. Não, eu vou ficar acordado vigiando o carro. Não, eu vou pôr debaixo do colchão. Mas se vier um ladrão, aí você vai maquinando uma série de possibilidades. A ansiedade vai te matando. O gato pulou no telhado e você disse: o ladrão está querendo entrar na minha casa, porque eu tenho, sei lá, 10 mil reais dentro de casa. Não é assim? E se o ladrão vier, como é que você vai fazer? Então Jesus está dizendo: olha, a ansiedade pode matar vocês, pode destruir vocês, mas se vocês confiarem, se buscarem, se valorizarem ou priorizarem o que tem prioridade, as demais coisas vos serão acrescentadas. Afinal de contas, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Eu já vou concluir. Queridos, o reino é tudo aquilo que se refere a Deus e à vontade de Deus para nós. Tudo. Então, quem não estiver buscando o reino de Deus como prioridade, o que vai acontecer? Vai absolutamente perder o tesouro eterno. Alguns podem até ser ricos na terra. Sexta-feira, eu estava caminhando no cemitério e uma senhora do meu lado dizia: pastor, aqui todo mundo é igual? Eu disse: aqui todo mundo é igual. Mesmo quando alguém vai lá e faz uma casa dentro do cemitério, parece até um palácio. Não faz diferença nenhuma.
Aí fala assim, mas essas diferenças? Nenhuma, querida. Se tiver só uma cruz e um monte de terra, se nem tiver cruz e você nem vê o monte, é tudo a mesma coisa. Quem está lá de baixo, essa casca aqui de fora não faz absolutamente nenhuma diferença. Quem tinha dinheiro quando morre está igual a quem não tinha. O pó volta à terra. Agora tem um detalhe, a Bíblia diz que o Espírito volta ao Deus que o deu. Queridos, a palavra nos fala de uma realidade, sim, do reino, que nós precisamos atentar. Quem busca o reino em primeiro lugar ama a Deus. Quem busca o reino em primeiro lugar ama o que Deus ama. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar ama a igreja de Cristo. Quem busca o reino em primeiro lugar ama o serviço a Deus. Quem busca o reino de Deus, queridos, ama obedecer a Deus. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar ama a palavra de Deus. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar ama os valores e princípios de Deus. Ama o próximo. Ama os pecadores. Ama salvar os pecadores. Ama a vinda de Cristo. Ama adorar a Deus. Ama viver para Deus. Quem confia em Deus, quem entrega ao Senhor a sua vida, como o primeiro, verá o cumprimento dessa palavra. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você fique de pé. Eu não falei de ansiedade na perspectiva psicológica, mas eu falei da ansiedade na perspectiva espiritual, que Jesus disse que não pode fazer parte da nossa vida. Eu gostaria que nesta noite você pudesse dizer para Deus: Deus, eu quero vencer toda a ansiedade. Eu quero vencer toda a ansiedade. Deus, eu não quero viver ansioso. Eu queria que você já começasse a orar e dizer para Deus: Deus, tira toda a ansiedade do meu coração. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Reflita sobre o seu desafio nesta noite. De depender de Deus. De entender que o eu sou é tudo o que você precisa. Ele é o Deus que pode cuidar da sua vida e suprir você em todas as suas necessidades. Nós precisamos dizer para Ele: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.
preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Se você tem tido ansiedade, diga a Deus nessa noite: eu quero ser curado. Diga a Deus: eu quero ser curado de toda ansiedade. Diga: Senhor, eu tenho entendido o valor das coisas, eu tenho entendido o valor da minha vida, eu tenho entendido a importância do viver pela fé no Senhor, eu tenho compreendido que preciso te conhecer como Pai. Eu gostaria que você pudesse dizer: Deus, me ensina a buscar o teu reino em primeiro lugar. Diga: Deus, eu não posso viver baseado em mim mesmo, nas fontes terrenas, na segurança terrena, porque só existe insegurança, porque as fontes são rotas, secas. Deus, eu creio, Tu és o Deus no qual eu preciso confiar. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero sim viver uma vida de dependência do Senhor. Diga: Senhor, me perdoa pela ansiedade. Diga: me perdoa pela incredulidade, pela falta de fé. Diga: Deus, me perdoa por não depender do Senhor. Eu quero continuar a minha vida, mas na dependência do Senhor. Na dependência do Senhor.
Diga para Ele: eu preciso de Ti, Senhor. Diga para Ele: eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto do céu, Sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Senhor, nessa noite nós temos a convicção de que o Senhor quer afirmar em nosso espírito a importância de depender do Senhor, a importância de contar com o Senhor, com a provisão, com o cuidado, com o aconchego, o abrigo, com a proteção do Senhor. Nessa noite nós queremos sim, Deus, dizer que vamos sair daqui muito mais firmados na verdade de que o Senhor é esse Deus que nos deu a vida, que nos deu essa existência corpórea,
esse Deus que nos projeta para a eternidade por ter enviado o seu Filho para morrer na cruz. Jesus, o Senhor doou o seu sangue por nós. Essa noite nós saímos daqui mais convictos de que a fé realmente tem que nos projetar e trazer a glória do Senhor, a presença do Senhor, a manifestação do Senhor em nossas vidas, transformando os nossos impossíveis, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Deus, nós queremos confiar em Ti como nosso Pai, o Pai que ama os seus filhos, os pequeninos, que os assiste e os provê. Deus, nós queremos sair daqui com mais convicção de que não podemos nos dispersar e nos afastar do Senhor, mas que temos que Te buscar em primeiro lugar, e buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. Não deixe os Teus filhos se dispersarem, se afastarem por qualquer motivo. Firma ainda mais esses corações, firma ainda mais essas vidas na presença do Senhor, no altar do Senhor. Deus, derrama esta unção que faz com que toda a incredulidade se dissipe, que gera segurança, que gera, Deus, a convicção de que o Senhor é o Deus que acrescentará todas as coisas na nossa vida. Ao empresário o Senhor suprirá, ao trabalhador o Senhor suprirá, ao produtor o Senhor suprirá as famílias, o Senhor suprirá as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, o Senhor suprirá a nossa casa, o Senhor suprirá as nossas necessidades materiais, financeiras. O Senhor nos capacitará a vivermos nesta terra, mas numa total dependência do Senhor. E é isso que queremos, Deus. Que o Senhor derrame sobre nós mais dessa convicção para depender do Senhor. Diga assim: eu dependo de Deus. Diga: eu dependo do meu Pai. E eu creio que Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Diga: Ele suprirá as minhas finanças, Ele suprirá a minha despensa, Ele suprirá os meus relacionamentos. Diga: Ele suprirá os meus negócios, Ele fará milagres em minha vida. Este é o meu Deus, de quem eu dependo. Eu não posso viver longe dEle. Ele é o Deus da minha vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito sejam sobre vós, amados. Dissipe toda a ansiedade, gere a segurança de que necessitais, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Que você possa sair declarando aí: distante de Ti, Senhor, não